Vamos continuar, meus amores, com a nossa aula? Vamos agora para a história. Isso mesmo, livro 2, livro novo de história. Vamos trabalhar aí as páginas 6, 7, que serão trabalhos avaliativos. Eu vou explicar, tá? Trabalho avaliativo. Eu vou explicar, tá? Ele vai valer 2,5 pontos. Você vai ter aí uma semana para fazer e depois eu vou dar andamento na aula de história até a página 11, certo? Então você pegue seu material, abra, por favor, o livro de história na página 6, certo? Enquanto você pega seu livro, eu vou aqui compartilhando a tela. Isto. Bom, então, pessoal, nós vamos trabalhar hoje 6 e 7. Vou explicar o trabalho, tá, de história. E vou dar sequência aí, página 8, 9, 10 e 11, certo? Então, vamos lá. Muita atenção, fique realmente atento às explicações, atento aos textos que a professora for ler, acompanhe a leitura, tudo bem? E sublinhe todas as partes que a professora sublinhar. Isso vai te ajudando aí para os futuros estudos das próximas avaliações e trabalhos que nós faremos, combinado? Então, vamos lá. Bom, então você vai ter até o dia 24/8 para entregar, certo? As respostas de algumas perguntas que estarão aí, página 7, você terá que responder no caderno de dever de casa. Não há necessidade de copiar a pergunta, certo? Você simplesmente coloque trabalho avaliativo de história, livro, página 6 e 7, certo? E você coloque os números das questões, ok? E vá respondendo. Preste atenção. Aprendendo mais. Uma cidade é formada não só pelos equipamentos urbanos e coletivos que fazem parte da sua estrutura, mas também é formada por pessoas que vivem nela, certo? Que se relacionam, que convivem ali naquele ambiente urbano, certo? Existem diferentes tipos de grupos que devem ser considerados e respeitados para que todos tenham direito às boas condições de vida. A esses círculos de pessoas nós chamamos de grupos sociais, certo? Então, esses grupos sociais que temos nas cidades, eles precisam se respeitar mutuamente, para que haja a relação saudável, para que haja a interação no ambiente, seja de trabalho, seja de lazer, seja familiar, certo? De estudo, né? De saúde, todo o relacionamento entre pessoas para que seja feito de forma saudável, para que seja feita de forma é, correta e coerente com todos os nossos princípios de boa educação, de boa convivência. A exclusão social designa um processo de afastamento e privação de determinados indivíduos ou de grupos sociais em diversos âmbitos da estrutura da sociedade, certo? Bom, excluir significa deixar de lado, significa não participação daquele grupo ou daquele indivíduo, certo? Lá no colégio, nós relacionamos com várias pessoas na hora do recreio. Vocês com a turma que vocês têm mais afinidade, mas aí tem outra turma que também tem um grupinho que tem mais afinidade. E às vezes acontece de um grupinho querer ficar mais isolado que o outro e não deixar um outro indivíduo, um outro elemento entrar. Isso chama-se exclusão. Então a gente conversa, a gente explica, a gente tenta fazer ah, a relação, certo, entre vocês na hora do recreio,
e explicar que a exclusão é um fator que deprime a pessoa, que deprime o grupo social e que é um fator de gravíssimo, digamos assim, que vai afetar a personalidade da pessoa e também o emocional, certo? Então, a exclusão social não é bem-vinda. Nós precisamos incluir as pessoas. Inclusão social. Colocar as pessoas dentro do nosso grupo. E ajudar as pessoas, aquelas com que a gente tem mais dificuldade de relacionamento, a se tornar uma pessoa de bom relacionamento. Então, voltamos aqui. Os excluídos sociais, geralmente, são minoria étnica, cultural e religiosa, certo? É a minoria. É um grupo pequeno, que não bate, às vezes, com a ideia da maioria. Por isso, exclusão. Então, se não bate com a minha ideia, se não convive com os meus ideais, não comunga das minhas ideias, não serve para viver comigo, para conviver comigo. É mais ou menos isso que a gente vê na sociedade. Isso não pode acontecer, porque cada um tem o direito de se expressar e de escolher a sua religião, a sua cultura, independente da que a gente segue. Entendeu? Por isso que nós temos aí um leque de religiões, certo? De pessoas que são católicas, espíritas, evangélicas, né? Ou que servem a outros deuses, assim por diante. Pessoas que gostam de uma determinada cultura, outras que gostam de outra determinada cultura, que já preferem a capoeira, outros que já não gostam da capoeira, outros que já preferem outros tipos de intervenções, né? De cultura de outras nações e vivem ali a partir daquilo. E que às vezes não convive conosco e que não bate com os nossos ideais. Mas elas precisam ser incluídas também na sociedade, certo? Respeitando, cada um tendo seu direito, seu limite, né? E o dever de entrar numa sociedade, de relacionar de forma saudável. Diversos projetos e programas sociais surgem com o intuito de oferecer o suporte para para ter a visibilidade desses grupos minoritários. Quer dizer, são entidades que são desenvolvidas para atender esses pequenos grupos, para nós vermos esses pequenos grupos, certo? Para dar visibilidade a eles. Como assim? Para que eles tenham voz, para que eles possam se expressar, para que eles possam se sentir também pessoas incluídas numa sociedade que às vezes exclui por não compreender, por não conhecer ou por às vezes não concordar com algum ideal. Então esses grupos vêm para defender. A inclusão social é um conceito contrário à exclusão. Então, quando você exclui, você separa. Quando você inclui, você junta. Você coloca relacionando junto. Me perdi. Ou seja, ele trata de diversas maneiras de incluir os seres humanos que, por algum motivo, são excluídos da sociedade. Qualquer motivo. Às vezes a sociedade é um pouco injusta, porque vale mais a voz da maioria. E esse pessoal excluído, que é a minoria, fica muito delimitado ali no seu cantinho, sem poder se expressar e sem poder falar das suas próprias culturas, das suas próprias ideias, e interagir com uma sociedade que já veio praticamente pré-formada, certo? Em resumo, a inclusão social é um conjunto de ações e medidas que priorizam a igualdade de direitos, certo? Igualdade de direitos. Todo cidadão, ele tem direito, independente se ele tem uma determinada religião, uma determinada cultura, raça, entendeu? Cor. Ele tem direitos e esses direitos devem ser preservados unicamente, certo? Pela Constituição Federal. O cidadão, ele tem direitos e deveres que devem ser cumpridos, mas não é um para cada um, não. Direitos para todos.
são iguais. Pelo menos no papel funciona dessa forma. Mas na sociedade, às vezes, a gente vê diferença. Então, a gente tem que lutar contra isso. Pensar que numa sociedade onde os direitos são iguais, a gente precisa realmente fazer valer esse termo de direitos são iguais para todos. Viu, crianças? Ela busca oportunidades de acesso para todos com o intuito de acabar com o problema da exclusão social. Bom, então, esse texto aí veio para nos ajudar aí a ter um embasamento sobre direitos, deveres, inclusão e exclusão social. Porque você vai precisar dele para a próxima atividade, que é essa aqui do trabalho. Então, preste bastante atenção. Cada questão aqui desta parte, que já é o início do nosso trabalho, eu até escrevi, ó, não é necessário copiar as perguntas no caderno, certo? Você simplesmente coloca livro de história, páginas 6 e 7, número 1, letra A. Aponte os grupos sociais que nela existem. Bom, em relação à sua cidade, em relação a patrocínio, aponte os grupos sociais que nela existem. E esses grupos habitam na mesma área da cidade? Justifique sua resposta. Há algum grupo que sofra ou sofreu algum tipo de exclusão social? Em caso afirmativo, você explique. Que tipo de grupos são esses? Olha, nós temos grupos religiosos, nós temos grupos de comerciantes, certo? Nós temos grupos, às vezes, de pessoas que têm um estilo social diferente, né? Que são as pessoas de alta renda, né? As pessoas de baixa renda, os mendigos. Há um problema na nossa sociedade, na nossa cidade, que interfere aí na inclusão e na exclusão, certo? Então, você vai me justificar dessa forma, se há ou se não há, tá bom? Aqui ainda continua o trabalho. Então, lá valendo 1,5 ponto, mais 1 ponto aqui, 2,5 pontos. As cidades são espaços formados por pessoas e para as pessoas, que podem se reunir em pequenos grupos sociais, organizados a partir de etnia, crença, hábitos ou outros aspectos que seus membros compartilham em comum. Quanto maior a variedade de grupos sociais em uma cidade, maior é a diversidade dos modos de pensar e de viver. Então, quanto maior os grupos, pensando e querendo outras coisas, maior vai ser a diversidade ali de ideias. Por isso, precisa ter respeito, tolerância, alteridade são fundamentais na preservação da riqueza cultural desses espaços, certo? Então, eu preciso respeitar o grupo que não pensa como o meu, eu preciso dar tolerância, quer dizer, dar espaço para que ele possa se mostrar. E alteridade, quer dizer, eles precisam ter as suas ideias expressadas, certo? Converse com seu professor. Você vai primeiro conversar com seus pais sobre isso que nós falamos aqui no primeiro parágrafo, certo? Depois você vai conversar, depois de responder, você vai ter um momento de mostrar para a turma o que você chegou, quais ideias que você teve a respeito do seu trabalho, dos grupos do seu trabalho, ok? Muito bom. Então, preste bastante atenção. Converse com seu professor e seus colegas sobre a importância de respeitar as diferenças sobre os possíveis impactos da intolerância em uma cidade. Quando eu não tolero, quando eu não tenho paciência, eu vou dar um exemplo aqui da minha casa. Nós somos 4 pessoas. Meu esposo, meus 2 filhos e eu. Cada um tem a sua maneira de pensar em um determinado assunto. É como se fosse a minha casa, a cidade de Patrocínio. E cada um dos membros da minha família, por exemplo, grupos sociais diferentes da cidade.
Então, o pensamento da cabeça do meu esposo, da cabeça dos meus 2 filhos e da minha cabeça, às vezes não bate no mesmo ideal. Pensamos de formas diferentes. Isso quer dizer que somos diferentes. Não pensamos de igual maneira. Então, quando acontece um pensamento diferente, que diverge de um pensamento, às vezes acontece conflito, acontece uma discussão, até chegar num consenso, certo? Só que eu preciso respeitar o que o meu filho pensa sobre um determinado assunto, eu preciso respeitar o que a minha filha pensa sobre um determinado assunto, o que o meu esposo pensa sobre um determinado assunto, e eles também precisam respeitar os meus pensamentos. Então, precisa haver tolerância, paciência para ouvir a expressão de ideias e para ter direito de expressar essas ideias. Deu para entender como que funciona numa cidade? Então, são 4 pessoas aqui representando 4 grupos, talvez de pensamentos diferentes que temos na cidade. Só que eles têm direito de expor os pensamentos. E se não firmar num pensamento, cada um colocou o seu ideal. E respeitando, dando tolerância, paciência e alternando aí a sua forma de pensar, acontece a boa convivência, acontece o respeito, certo? Então, eu dei um exemplo bem simples da relação dos membros da minha família, jogando então para a relação já no âmbito maior, pensando em 4 grupos na cidade de Patrocínio. Se cada um pensar diferente e quiser impor a sua vontade, vai haver discussão e briga. Aqui também. Se cada um quiser fazer valer a sua voz e gritar mais alto, vai dar briga. Então precisa haver um consenso, precisa haver uma conversa, incluir as ideias diferentes, certo? E discutir no âmbito social e respeitoso a comum ideia para viver em boa harmonia, dentro da casa, dentro da família e assim dentro da cidade, dentro da sociedade. Entenderam? Bom, então você vai elaborar uma resposta que tenha como objetivo principal a inclusão social em sua cidade. É um trabalho que precisa de pensar realmente, de olhar realmente o que você vai pesquisar, falar sobre o assunto, porque nós temos aí muitas coisas que às vezes divergem, né, que fica diferente da maneira que a gente pensa. Mas é possível fazer e vocês vão fazer a a cobertura do trabalho de vocês em vídeo. Vocês vão me fazer o vídeo falando qual foi a conclusão que vocês chegaram, então, sobre a inclusão social. Esse é o objetivo final do trabalho. Falar sobre a inclusão social. O que você tem visto na cidade, o que você tem visto nas ruas, o que você tem visto nos comércios, nos lugares onde você frequenta. Há inclusão ou há exclusão? Pensa nos cadeirantes, pensa nas pessoas com deficiência visual, pensa nas pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou mental e que precisa ser incluída numa sociedade e ter direitos iguais como você e eu, certo? Então, esse é o nosso trabalho, a explicação do trabalho. Bom, então agora a gente continua com espaços públicos da cidade. Espaços públicos quer dizer que todas as pessoas podem usar. É público. A rua, a praça, espaços culturais, as escolas, os postos de saúde, os hospitais, certo? A igreja. É lugar público, aonde reúnem pessoas de diferentes etnias, raças, cor, cultura, certo? De diferentes, até situação financeira, certo? Então, a esses espaços dá o nome de espaços públicos, porque são muitas pessoas que frequentam, não é de um dono, certo? São de muitas pessoas, é do povo, entendeu? Os espaços públicos, eles pertencem à cidade e a
todos os seus moradores e visitantes. Então, nós somos donos. Se somos donos, precisamos cuidar da estrutura, precisamos cuidar do lugar da limpeza. Se vai à praça, não pode jogar o papel no chão, deixar as coisas sujas. Vai passear com o cachorrinho fez suas necessidades, você precisa catar e colocar numa saquinha e colocar na lixeira, porque é o espaço público, outras pessoas podem vir e podem pisar, entendeu? Então, precisa ter cuidado também público. Todo mundo usa, mas todo mundo cuida. Eles atendem a uma diversidade maior de pessoas, de famílias, e cumprem com uma grande variedade de objetivos para atender às necessidades dos cidadãos, que variam desde a saúde, educação, transporte, até o lazer e a cultura e o entretenimento. Ok? Certinho. Os espaços públicos possuem regras que permitem a utilização de todos os membros da cidade. Cabe aos cidadãos a responsabilidade pela conservação dos espaços e a utilização adequada desses ambientes. Olha o que eu disse anteriormente. Cabe aos cidadãos, cabe ao povo, quem utiliza, a responsabilidade de conservar esses espaços. Certo? Usar sem destruir, usar para que todos possam usar de forma agradável. A cidade não é composta apenas de espaços públicos. Há também espaços privados, espaços que têm donos, certo? E que não é todo mundo que usufrui, e sim a clientela daquele lugar. Por exemplo, a casa de uma família, por exemplo, pertence apenas aos membros da família. É um espaço particular, mas é particular para a minha família. E aqui dentro aqui a minha casa pertence a 4 pessoas. Então, o que acontece? O povo pode vir aqui? Pode, se for convidado, certo? Se eu deixar entrar, se eu conhecer, entendeu? Não é livre, não é livre. Mas a praça, a igreja, é aberta ao povo, ela é aberta ao público. Então, vai quem achar conveniente, certo? Então, olha, nesse espaço, as regras e a utilização do ambiente serão definidos por cada família. Aqui na minha casa tem regras definidas, certo? Na sua casa tem regras definidas. Na casa de outro coleguinha tem regras definidas, certo? Não é geral para todo mundo. Então, você vai se for convidado, você entra se for permitida a sua entrada. E cada família, né, cada membro da família é responsável por manter a ordem e disciplina e bom convívio do espaço privado, que é a casa, que é a residência, certo? E cabe a todos que utilizam, cabe ao povo, à população, aos elementos da cidade, aqueles que utilizam espaços públicos. Cabe a eles cuidar com higiene, com conservação do espaço, não quebrar nada, sempre manter as coisas em ordem, certo? Para que todo mundo usufrua de forma agradável. Bom, esse monumento aí que nós temos na página é a obra Monumento do Ipiranga, Agostinho Batista de Freitas, de 1983. Retrata um espaço público na cidade de São Paulo, certo? Quem cuida das cidades? Pergunta boa, hein? Cidade é grande. Quem cuida da casa? Vamos comparar casa e cidade. Quem cuida da casa? Os adultos, o dono da casa, mamãe, papai, ajudante, filhos, quem usufrui. Quem cuida da cidade? Bom, na cidade há pessoas que trabalham para garantir o espaço, né, e o bom funcionamento de tudo que as pessoas usufruem, de todos os espaços públicos. Para isso, a cidade possui alguns órgãos, né, que são criados com funções de representar e atender a população, certificando de que as necessidades de todos sejam atendidas. Bom, então, quantos serviços são prestados em uma cidade para que as necessidades de todos sejam atendidas? Gente, numa casa de 4 já é trabalho demais.
com todas as preocupações e necessidades atendidas para 4 moradores. Pensa numa cidade de Patrocínio que tem aproximadamente aí 90 mil habitantes, de acordo com o último censo. Então, para cuidar de 90 mil pessoas, de uma maneira geral, em que todos saiam bem e que tenham seus direitos preservados e as suas necessidades atendidas, é preciso muita coisa. E a prefeitura, né, é um exemplo de local responsável por executar as medidas necessárias para atender o bem-estar da população. A prefeitura precisa cuidar e dividir entre as secretarias cada função. Secretaria da Saúde, Secretaria de Lazer e Esporte, Secretaria de Obras, Secretaria de Educação, Secretaria da Saúde. Então, todas as secretarias precisam ter pessoas responsáveis, de acordo com a sua área, para atender às necessidades das pessoas que usufruem aquele lugar. Seja no lazer, no esporte, na saúde, na educação, no transporte, na obra. Então, tem pessoas específicas na prefeitura, nas secretarias, certo? Para atender e trabalhar em prol do bem-estar da população na cidade. Bom, para garantir que essas ações sejam realizadas, né, que essas obras sejam realizadas, que esses cuidados necessários sejam realmente cumpridos para cada pessoa, a cidade também conta com um órgão chamado Câmara Municipal. A Câmara Municipal trabalha os vereadores da cidade. Os vereadores, eles determinam o que haverá de ser cumprido na cidade, certo? Eles fiscalizam para ver se realmente está cumprindo tudo o que a prefeitura precisa cumprir. Então, os vereadores, eles têm que ser pessoas do povo, pessoas que estão destinadas a cuidar do povo, do bem-estar do povo, certo? Então, a prefeitura e a Câmara Municipal da cidade de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo. Então, veja bem aqui, ó, Patrocínio também tem, né, a prefeitura municipal e a Câmara Municipal, né, onde os vereadores ficam para fazer realmente cumprir o papel do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, de todas as áreas das secretarias da cidade e fazer valer todos os direitos do cidadão. Então, não é bagunçado. Funciona, certo? Funciona se tiver todo mundo pensando no bem-estar comum, ok? Então, vamos ver uma reportagem aqui, um pedacinho aqui de uma reportagem. Vamos lá. O movimento que tem o objetivo de tornar os espaços urbanos mais acolhedores aos jovens cidadãos ganha força no mundo inteiro. O presidente da Rede Europeia por Cidades Amigas das Crianças fala sobre as transformações que afastaram as crianças dos espaços públicos e como isso pode ser revertido. Uma cidade amiga das crianças é amiga de todas as pessoas, pois tem mais verde e dá acesso à saúde e à educação. Além de se preocupar com a mobilidade. O que é isso, mobilidade? Que é o vai e vem das ruas. As crianças adoram se movimentar. Elas gostam de ver seus amigos na vida real, não em fotos. Acima de tudo, amam brincar. Se pudermos proteger e construir cidades onde todas possam unir tudo isso com a natureza, que de maneira vibrante, barulhenta e espontânea em seus bairros, diariamente teremos uma população cada vez mais feliz e saudável. Bom, gente, então presta atenção. Aqui, nessa reportagem, diz que a cidade, ela, além de todo o seu desenvolvimento, de todo o seu crescimento natural, certo? Da sua urbanização, que é o crescimento da cidade em dimensão territorial, nós precisamos pensar que, mesmo crescendo, tendo menos espaço verde e mais construções, né, mais pistas, mais viadutos, rodovias, ruas, avenidas, né, cada vez mais amplas, porque o fluxo de carros vai aumentando, né?
por causa do número de moradores, de pessoas das cidades, é preciso pensar nas crianças e também manter as áreas para recreação. Praças que tenham ali um lugar determinado para brincadeira de crianças, com parquinho, certo? Com banco de areia, com quadra de esporte, com pista para você sentar, árvores, um ambiente agradável. Porque as crianças, elas gostam de estar junto uma das outras, né? Geralmente, as babás levam as crianças menores às pracinhas. E ali elas interagem umas com as outras. Isso nas cidades menores. Nós quase não vemos isso em cidades grandes, porque é perigoso. Sair de casa é perigoso. Mas por que ficou perigoso? Porque alguns direitos foram eliminados, porque alguns deveres também foram eliminados, e porque pensou somente na construção, no crescimento, e não no bem-estar da população. Então, precisa rever isso daí. Então, essa reportagem está falando sobre isso, que é importante o crescimento das cidades, mas também que é importante pensar na sociabilidade, na socialização das crianças num ambiente agradável, em que elas tenham segurança e lazer ao mesmo tempo, certo? Apresente a importância dos espaços públicos para a vida das crianças em uma cidade, de acordo com o texto e de acordo com o que eu expliquei também. Bom, os espaços públicos são fundamentais para que as crianças se movimentem, brinquem e convivam com os amigos. É por meio desses espaços que se torna possível a mobilidade urbana e o acesso à educação e à saúde, certo? Viver restrito num ambiente fechado por causa do paredão de concreto que acontece nas cidades, que só vê prédio, construção e rua, asfalto, isso não torna a pessoa sociável. Não é ruim ficar preso em casa por causa desse momento que estamos passando? Por causa da pandemia, nós não podemos sair, não podemos ter convivência uns com os outros, não podemos ir para a escola, que é algo tão simples e que fazíamos sem perceber que estávamos fazendo. O convívio nos fez falta. Nós estamos num outro período, né, de adaptação, né, de quase que exclusão, né? Nós estamos fechados dentro do nosso ovinho, né, dentro da nossa casa. Mas isso vai passar. Então, quando passar, nós temos que aproveitar os espaços que nós temos. Espaço para lazer, espaço para brincar, espaço para unir, para ficar junto, certo? Para trocar ideia, para brincar, para ser criança, que é o momento que vocês estão passando agora. Certo, crianças? Aponte 3 espaços públicos. Públicos quer dizer que todos utilizam. Em sua cidade, que você utiliza indicando suas funções. Às vezes você pode até não usar, mas tem pessoas que utilizam, certo? Então, ó, Praça Santa Luzia. Qual é a função da praça? Função de lazer. As pessoas vão para brincar, para comer, né? Para tomar um ar, a igreja, vão para se ver. A Escola Municipal Honorato Borges é uma escola que a professora pegou o exemplo por ser uma escola pública, certo? Não é de um dono específico, como, por exemplo, o Colégio Atenas. O Colégio Atenas é um lugar privado, né? O dono do Colégio Atenas é o professor Ivan. Então, eu não quis colocá-lo aí como um espaço público, ok? Mas é público porque muitas pessoas utilizam. Ficou claro? Mas tem um dono, então é privado. O Cristo Redentor. Para que as pessoas vão lá? Para lazer também, para fazer piquenique, para tirar foto, para conhecer, para ver a cidade, certo? Do lado de cima. Hospitais ou laboratórios? Para que nós utilizamos os hospitais e os laboratórios? Para saúde, ok? Para fazer exames. Para cada um desses espaços apontados anteriormente, vamos identificar as possíveis ações que a prefeitura realiza para que eles funcionem, ou que deveria realizar para que fossem melhor aproveitados por você. Bom, então, o que a prefeitura tem feito nesses locais para que seja um lugar bom e agradável à convivência das pessoas? E se não foi feito, o que pode ser feito? Bom, na Praça Santa Luzia, né, que é formada para lazer, que foi feita para lazer,
Foram realizadas algumas melhorias na igreja. A igreja passou por reformas recentemente. Ela está bonita, bem pintada, bem feita, né, iluminada. Mas na praça, né, poderia ter mais opções de brinquedos para as crianças, porque ali a gente só tem um escorregador e um pula-pula. E mesmo assim, nessa época de agora, não poderia ter. Mas poderia fazer ali ao lado um lugar fixo, né, balanço, escorregador, aquele, eu não sei como que chama aquele brinquedo que sobe e desce, que senta nas beiradas e faz assim, mas poderia ter ali ao lado um parquinho fixo, certo? Na escola municipal, lá a educação é até o 5º ano, que é o Fundamental 1. Poderia, né, ser feito pela prefeitura e atender aí ao Fundamental 2, que são os anos finais. Poderia ter o 6º, 7º e 8º e o 9º ano. Também, né, no período manhã e tarde, né, ampliar a escola, mudar ali, colocar menos turmas e colocar mais outras de outros segmentos. O Cristo Redentor, que é usado para lazer, estão sendo realizadas melhorias no entorno dele, na subida ali para chegar até o Cristo, né, e facilitar o acesso. Então, tem feito melhorias, certo? A iluminação pode melhorar, poderia ter também guarda, certo? Que ficasse por ali o tempo todo, né? Que trocasse ali de tempo em tempo, para eles também descansarem, né? E cuidarem dos lugares, para que não haja ali vandalismo, né? Para que não haja nada errado ali em cima. Que seja um lugar agradável, né? Poderia até colocar um pequeno restaurante para as pessoas subirem e almoçarem vendo a cidade. Seria interessante, não é? Bom, então, pessoal, a nossa aula de história foi essa, né? Nós falamos de muitos serviços que a cidade desenvolve em prol das pessoas, em prol da comunidade no geral. E falamos também sobre aquilo que é público, né? Quem que cuida do público? Quem que cuida do espaço público? Se todo mundo usa, então todo mundo tem que cuidar, porque é um bem geral, certo? Então, a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, as secretarias que fazem parte de toda essa organização estruturada da cidade, né, deve atender às necessidades das pessoas e dos seus moradores, certo? Olhando aí tudo que tem a ver com esporte, transporte, lazer, cultura, educação, saúde, obras, saneamento. Então, tudo que é relacionado ao bem-estar do povo da cidade, certo? Faça seu trabalho também de história, tá? Se você teve dúvidas, você pode me perguntar no particular, que eu te respondo também, tá bom? Um beijão para vocês e vamos dar seguimento aí à nossa aula, certo, crianças?